Florestas onde o próprio diabo caminha. Clareiras inexplicáveis com avistamentos OVNI. Matas profundas e obscuras que inspiraram contos de fada e de horror. E até uma floresta que abriga o fantasma de crianças sem cabeça. Hoje nós vamos conhecer 6 das florestas com as histórias mais macabras do planeta. Sim, minha filha, você vai pensar 2 vezes antes de você ir pro meio do mato fazer uma pegação. E você sabe bem do que eu tô falando. Eu sou Lorelai Fox e venha para a floresta com a vovozinha. E vamos começar pela Floresta Negra, localizada no sudoeste da Alemanha. A Floresta Negra é uma vasta extensão de florestas densas, colinas e vales. Seu nome vem da escuridão das árvores e da densidade da sua vegetação, o que pode criar uma atmosfera sombria e misteriosa, que inspirou muitos contos que a gente conhece, tá? Essa daqui é a floresta menos assustadora, mas ao mesmo tempo ela gerou várias histórias assustadoras, principalmente as histórias dos irmãos Grimm, o Jacob e o Wilhelm, que são os famosos escritores e folcloristas do século XIX, que encontraram sua inspiração nessa paisagem verdadeiramente encantadora ao longo do rio Reno. E é dessa paisagem que eles tiraram inspiração para muitas de suas obras. É um lugar deslumbrante, porém, se você adentra a floresta, ela pode ser um pouco mais bizarra. Quem visita ela percebe que realmente é um cenário mágico e sombrio. A floresta tem pinheiros enormes que se estendem até onde a vista alcança. A luz do sol, filtrada pelas copas das árvores, cria uma atmosfera misteriosa. Nesse ambiente tão místico, é fácil da gente imaginar criaturas mitológicas vagando por entre as árvores, pulando e se pegando ali no escurinho. Assim como rolam histórias da vida real, os irmãos Grimm, inspirados por essa floresta, criaram vários contos. Contos como Rapunzel, que você sabe que ela fica presa no alto de uma torre no meio dessa floresta. A Chapeuzinho Vermelho, que é comida pelo lobo ao caminhar por essa floresta. João e Maria, que se perdem e encontram a casa de uma bruxa canibal dentro dessa floresta. Entanto, a Floresta Negra não é apenas uma terra de contos, de fadas e folclore sombrio. A região oferece uma grande variedade de atrações, desde vilarejos pitorescos até festivais folclóricos animados, com danças e músicas tradicionais, uma coisa assim bem celta, já pegando a onda da fama da floresta, né? Além disso, a gastronomia local é uma experiência em si, com pratos muito famosos e com certeza você já comeu um deles, que é a famosa torta Floresta Negra, que é por causa dessa floresta, olha só. Ok, essa foi de boa, mas agora a gente começa a descer pro submundo das florestas. Vamos pra floresta de Royabáceo. Eu não sei se é assim que fala, tá bom? Essa floresta é famosa por uma série de fenômenos estranhos, como desaparecimentos inexplicáveis, avistamentos de OVNIs e relatos de atividade paranormal. É uma floresta onde a sensação de estar sendo observado é muito comum entre os seus visitantes. A floresta de Royabáceo é frequentemente mencionada em sites romenos como a floresta mais apavorante do mundo. Sim, ela fica na Romênia, com uma área de apenas 3 km², que dá ali mais ou menos 2 parques do Ibirapuera. Ela se destaca por possuir uma misteriosa clareira oval, onde nada cresce. Ou melhor, tem um lugar ali onde as árvores não germinam, onde a grama é fraca, nada vai pra frente ali. E vocês sabem, aqui você que já é do universo paranormal como eu, que esse é um forte indício de lugar onde pousou nave alienígena, tá bom? Eu já tô aqui fazendo minhas conclusões, mas não é só das minhas conclusões não. As histórias também afirmam isso. No verão de 1968, um técnico em construção chamado Emil Barnea estava se preparando para um piquenique com sua namorada naquela clareira, quando ele alegou ter avistado um OVNI sobrevoando o local. O que torna essa história de avistamento diferente das outras é que ela aconteceu num contexto
político. Na época, a Romênia fazia parte do bloco socialista e afirmar e divulgar avistamentos de OVNIs em uma das principais cidades do país pegava muito mal pro governo. Então o cara acabou sendo acusado de loucura e conspiração e perdendo o emprego e sendo excluído socialmente. Ou melhor, além de ninguém acreditar, tentaram descredibilizar ele porque ele tinha um emprego lá no governo e tal, enfim, ele era um funcionário público. Só sei que após o fim da Guerra Fria e com o aumento do turismo na Romênia, a fama da floresta de Roia Bácil cresceu ainda mais. E o fato de que ela está localizada na misteriosa região da Transilvânia contribuiu ainda mais para essa reputação assustadora. A região possui uma história rica em invasões e guerras ao longo dos séculos, o que por si só já fornece um material farto, né, para contos de terror, porque é tudo uma desgraça do ser humano. No entanto, as lendas que cercam essa floresta vão muito além e somam com a história do avistamento ufológico e de abdução. Uma das lendas do local, que são mais bizarras ainda, conta que um pastor desapareceu ali com um rebanho de 200 ovelhas dentro da floresta. Como você perde 200 ovelhas dentro de uma floresta? Com certeza elas foram sugadas por naves alienígenas e ninguém nunca encontrou sequer o rastro desse pastor nem das ovelhas. Outra história muito misteriosa que envolve essa floresta é o desaparecimento de uma menina de apenas 5 anos que teria se perdido ali e reapareceu depois sem se lembrar de nada do que aconteceu durante esse período de desaparecimento. E pasmem, ela sumiu por 5 anos. Acredita-se que ela tenha sido sequestrada por alienígenas e abduzida por 5 anos, perdeu a memória de todo esse tempo que ela esteve com os aliens da floresta. Enfim, motivo é o que eu não falo pra gente achar que tem alien ali, né? Agora a gente vai para uma floresta na Carolina do Norte, Estados Unidos. Nas profundezas dessa floresta, que fica próxima a Harper's Crossroads, existe um anel misterioso de 12 metros de diâmetros ali no chão. E esse anel é envolto em lendas intrigantes, para não dizer bizarras e também assustadoras. O Devil's Tramping Ground, ou em português, né, o terreno da caminhada do diabo, é uma clareira misteriosa na floresta, onde 2 caminhos levam a um círculo perfeito, onde mais uma vez nada cresce. Mas ao contrário da história anterior que leva a gente a acreditar que eram OVNIs que deixavam a floresta estéril, ali o povo acha que é o próprio capeta. Querida, não que exista muita distinção entre uma coisa e outra, né? Tem muita diferença entre alien e capeta. São bichos de outra dimensão, bichos que raptam a gente. Se bem que o diabo não rapta a gente, né? A não ser quando ele entra no nosso corpo. O diabo entrar no nosso corpo pode ser considerado um tipo de abdução? Espero que não. Ou sim, né? Por que eu ia esperar que não? Como se isso fosse acontecer comigo. Mas volta aqui pra história. Vamos lá. Existem 2 caminhos e esses caminhos se encontram nesse círculo que tem no chão onde nada cresce. E dizem que as coisas que são deixadas ali naquele caminho ou em cima do círculo são movidas de lugar durante a noite. Segundo a história, o próprio diabo sobe um dos caminhos até o círculo, vagando incessantemente, pensando suas tramóias maquiavélicas e conspirando contra o bem da humanidade. Ou melhor, o diabo acorda toda noite para andar no meio dessa floresta para pensar. Crise de ansiedade provavelmente ele tem, né? Mas existem também várias e várias lendas nesse local. Eu peguei essas lendas diretamente do site oficial da floresta e eu acho que elas podem ser um pouco problemáticas porque elas caem naquela coisa de cemitério indígena, achar que os povos indígenas originários, né, teriam feito algo de ruim ali e não sei o que. Vou contar essas histórias aqui, mas é bom a gente ter em mente que elas podem ser meio problemáticas, mas só pra gente entender. Uma das lendas associadas ao círculo é que antes da chegada dos colonizadores brancos, os indígenas se reuniam ali para fazer banquetes e realizavam uma dança de guerra, vagando ao redor daquele círculo após as suas refeições. Ou melhor, comia ali, ia fazer uma dancinha e tudo bom.
e acredita-se que essa prática seja a razão pela qual nada cresce ali no lugar, como se o lugar tivesse ficado energizado por essas tribos que viveram ali anteriormente. Outra lenda já conta que duas tribos indígenas rivais tiveram um encontro ali no caminho do diabo, né, no Tramping Ground, e que isso resultou em uma batalha muito feroz. O chefe de uma das tribos foi morto e enterrado ali no local. E especula-se que o círculo permanece estéril porque os grandes espíritos ainda lamentam a perda do seu líder. Apesar das diferentes histórias, o círculo permanece estéril até hoje, misteriosamente. E muita gente vai lá para visitar, para tirar foto. Você teria coragem? E se você chegar lá já tá anoitecendo, você dá de cara com coisa ruim, né? Ou se você para ali no meio do caminho, à noite ele te arrasta para um lado, te arrasta para outro. Você teria coragem de fazer um acampamento ali? Eu já não quero acampar em nenhum outro lugar, imagina nesse lugar. E tem gente que acampa lá, viu? Agora a gente vai para a floresta de Pine Barrens, localizada em Nova Jersey. Essa área florestal é famosa por lendas sobre o famoso Jersey Devil, ou melhor, o Diabo de Nova Jersey. Uma criatura sobrenatural que supostamente assombra a região, e ela tem uma história bem peculiar e assustadora, que é o que a gente espera, né? A lenda do demônio de Jersey é sobre uma senhora chamada Liz. Ela tinha 12 filhos e amaldiçoou o seu 13º filho, afirmando que ele seria o próprio diabo. Quando a criança nasceu em 1735, ela se transformou em uma criatura monstruosa, com cascos de cavalo, cabeça de cavalo, asas de dinossauro e a cauda fendida, partida, né? O bebê monstro matou sua própria mãe e fugiu voando pela chaminé. Vou dizer aqui que eu achei ele um reizinho, por quê? Sua mãe gosta de 12 irmãos, mas não gosta de você. Fala assim, ah, esse filho não presta. O 13º não presta. Ai, querida, então você vai sofrer comigo, tá? Porque além de eu nascer ferro com cara de cavalo, ainda vou destruir você e fugir pela chaminé. Eu tô aqui com o Kingo, gente. A verdade é que a criatura foi apelidada de demônio de Jersey, pela história se passar lá, e foi responsabilizada por fenômenos estranhos ali na região, incluindo trilhas estranhas e misteriosas dentro da floresta de Pine Barrens. Sons bizarros e muito gado aparecendo morto nas fazendas ao redor daquela floresta. Me lembra também uma coisa meio chupa-cabra. O gado aparecer morto, né? Algumas pessoas acreditam que a criatura também esteja envolvida no desaparecimento de pessoas nas redondezas. A senhora Leeds é identificada como Deborah Leeds, devido a um testamento mencionando seus 12 filhos, mas o 13º filho, que originou a história, nunca foi registrado. A floresta, densa e vasta, tem uma atmosfera inquietante, que inspirou muitas histórias de terror ao longo dos anos, incluindo filmes famosos. E esse diabo aí de Nova Jersey é uma figura muito famosa ali por aquela região nos Estados Unidos, na época do Halloween principalmente, mas quem é da região realmente fala que não se atreve a andar por aquela floresta sozinho. O que é o mínimo que você pode fazer, não andar por floresta nenhuma sozinho, né? Não é porque tem um diabo lá. Inclusive, gente, deixa eu ser bem sincero aqui, né? Muitas das lendas e histórias de terror que envolvem floresta, inclusive a que eu falei aqui dos irmãos Green, né? Que tem vários contos de floresta e tal, existiram justamente para ensinar as crianças a não andarem nas florestas. Ah, você lembra o que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho? Que estava andando sozinha, toda garota, toda Patrícia, toda vou levar os doces para a vovozinha. Um lobo apareceu no meio da floresta. Você lembra de João e Maria, que decidiram fugir de casa? Eu não lembro se eles fugiram de casa ou se eles eram, enfim, hipster, não sei o que aconteceu. Mas se perderam na floresta também, entendeu? Então tinha muito disso, de você ensinar através das lendas que davam muito medo nas pessoas, fazendo com que elas não entrassem na floresta. Deu certo? Acho que nem tanto, né? Porque o povo continua entrando até hoje. E agora a gente vai para uma das histórias que eu acho mais bizarras, que é a da floresta Downhill.
na Índia. Dentro dessa floresta existe uma escola, a Victoria Boys School, que foi fundada no final do século XIX. E dizem que essa escola é mal assombrada. Eu juro que eu tentei pesquisar, mas não existe uma história muito aprofundada sobre essa escola. Eu não entendi ao certo se ainda existe aula acontecendo lá dentro ou se a escola já foi fechada, mas não é nem sobre isso, né? Existem vários relatos de ex-alunos e é justamente por isso que eu acho que ela continua em funcionamento, tá? Mas não posso dizer 100% de certeza, não quero trazer fake news aqui. Porque afinal, todas essas histórias são muito verídicas, né? Óbvio que nasceu um bebê com cara de cavalo, é óbvio. E asa de dinossauro, gente. Não é óbvio, é óbvio, enfim. Voltando aqui pra escola Victoria's Boys School. Dizem que essa escola é bem mal assombrada. Os alunos relatam passos sem dono, ecoando pelos corredores, vultos e uma sensação constante de estarem sendo observados. Isso tudo porque a floresta em volta da escola é um foco ainda maior de atividade paranormal, com lenhadores relatando ter visto, inclusive, um menino sem cabeça vagando por entre as árvores. Pra mim é um absurdo, mas eu fiquei meio arrepiadinha assim. O lugar é considerado por muitos a região montanhosa mais mal assombrada da Índia e muitos visitantes também relatam a sensação assustadora de estarem sendo observados enquanto exploram a floresta ao redor da velha escola. Os lenhadores locais passaram momentos angustiantes observando fantasmas sem cabeça. Aqui é a mula sem cabeça, lá é criança sem cabeça. E os lenhadores viram isso e eles dizem que ficam apavorados. O menino fica andando e desaparecendo por entre as árvores na floresta. Possivelmente ele é um dos ex-alunos da escola ou uma das crianças que já se perderam naquela floresta. As pessoas relatam casos de serem seguidas e constantemente vigiadas por uma entidade naquela região. E esses olhos que avistam as pessoas às vezes aparecem no meio da escuridão. Existem relatos de enxergarem olhos vermelhos olhando fixamente através da escuridão das árvores. Existe até o fantasma de uma mulher vestida de cinza que passeia por ali. Alguns dizem que ela pode ser uma das mães solitárias em busca das crianças perdidas na névoa ao redor da escola amaldiçoada da floresta. Nossa, esse daqui tem de tudo, né? Tem olho vermelho, tem mulher de vestido cinza, o que ela pode ser uma coisa mais minimalista, nada demais. Tem a criança sem cabeça, talvez de tanto estudar, talvez porque sofreu um acidente, não sei. Mas coisa boa é que não é, né? E agora a gente chega pro caso que é o caso mais pesado. E se você tá gostando dessas histórias até aqui, eu peço que você deixe o seu like. E também alguma sugestão de vídeo de assombração, terror, alienígena, falhas na Matrix e coisas bizarras que vocês gostariam que eu comentasse aqui. Não falo de true crime, gente, porque isso não monetiza no YouTube, tá? Então muita gente pede pra eu começar a falar de true crime e assassinatos e serial killers, isso e aquilo. Esse é um tema que, além de eu achar muito pesado, engatilhar a audiência, tá? Não monetiza, por isso que eu não falo aqui. E é por isso também que eu vou falar com muito cuidado sobre a próxima floresta. A floresta de Aokigahara, no Japão. Também conhecida como Mar de Árvores ou a Floresta dos Suicídios. Ela está situada aos pés do Monte Fuji. Sua paisagem densa e silenciosa é acompanhada por trágicas histórias associadas ao fim da vida das pessoas. Já na entrada da floresta, uma grande placa traz a mensagem: a vida é um dom precioso. E essa placa e muitas outras que estão espalhadas por ali tem a intenção de fazer as pessoas pensarem novamente em seus entes queridos antes de tomarem decisões drásticas. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Mas infelizmente, estima-se que cerca de 100 pessoas por ano tiram sua vida naquela floresta. Então essa não é uma história de assombração propriamente dita, mas sim uma floresta que tem essa história bizarra, né? Essa recorrência de atentados contra a própria vida ali. A fama dessa floresta pode ter sido impulsionada por um romance popular de 1961 intitulado Nami no To, que foi escrito por Seishu Matsumoto.
Na história desse romance, uma personagem decide cometer suicídio na floresta após perceber que nunca poderia ficar com um homem que amava. Minha filha, não. Nenhum homem vale a sua vida. Ou melhor, uma obra de ficção acredita-se que tenha influenciado muitas pessoas a irem até essa floresta para cometer o mesmo ato. Além disso, existem indícios de que a área tenha sido usada no passado como prática de ubazuti, que consistia em abandonar idosos nas florestas durante épocas de escassez de comida, conforme é relatado pelas fontes da emissora norte-americana Fox News. Essa daqui é uma matéria que eu peguei, que saiu na Fox. Eu não sei o quanto isso pode ser assustador, né? Você abandonar pessoas da sua família numa floresta porque você não tem condição de sustentar. É um grande... Pra mim isso daqui é o assustador, a coisa mais aterrorizante que eu contei até hoje, sabe? E eu já falei dessa floresta aqui no meu canal num vídeo que eu fiz sobre alguns dos youtubers mais famosos do mundo. Vocês lembram da história dele? O famoso youtuber norte-americano Logan Paul, que tinha milhões de seguidores. Se não me engano, na época ele tinha uns 19 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele compartilhou um vídeo dentro dessa floresta e nesse vídeo ele e os seus amigos encontraram um homem enforcado em uma árvore e fizeram várias brincadeiras, gravaram e tal, e ele postou esse vídeo no canal dele. Com isso ele sofreu uma onda, não sei se eu posso chamar de cancelamento, porque isso pra mim é mais que um cancelamento, talvez dos momentos mais absurdos que o YouTube já viveu, sabe? Como mídia, assim. E, enfim, todas as redes sociais, todo mundo ficou muito indignado e tal. O conteúdo foi removido após 48 horas devido à reação negativa que ele teve. Mas quando ele postou esse vídeo, ele realmente falou que, nossa, esse é o vídeo mais real que eu já fiz em toda a minha vida, se aproveitando da história trágica por trás dessa floresta. Existem vários documentários que entram na floresta dos suicídios e mostram quanto as pessoas vão lá também para tentar salvar os outros. Existem muitas pessoas que frequentam essa floresta para ver se encontram pessoas que estão ali precisando de ajuda, se querem conversar. Ao longo da floresta toda, hoje em dia tem placas, como é que eu falei, que existe logo na entrada, tem placas por dentro dela também, com mensagens motivando a pessoa a repensar, a ter mais calma, a procurar ajuda antes dela cometer qualquer ato contra a própria vida. Isso é bem assustador, mas também reflete uma realidade do país, né? O Japão é um dos países com maior índice de suicídio no mundo, o que é bastante assustador, né? E o que vocês acharam dessas florestas? Teriam coragem de frequentar algumas delas? Espero que não, tá bom? Porque o recado aqui tá dado. Não vai pro meio do mato, gente. Se você vai acompanhado, com quem sabe andar em floresta, tá bom? Não vai à noite, não brinca com o espírito, não brinca com o tabuleiro Ouija, tá bom? Não faça invocação nem brincadeira do copo. São recomendações que eu faço aqui pra você, tá? E se vai entrar na floresta, pede licença. É, sempre bom pedir licença pra floresta, gente. Já tinha pensado nisso? Não, né? Pois é. Pra mais temas assustadores, não deixe de seguir a vovozinha. Eu tenho vídeos de terça, quinta e domingo. Toda quarta-feira rola Lorelive, mas a Lorelive vai dar uma pausa, tá bom? Nas próximas semanas, porque vou viajar e depois tem a gravação do Corrida das Blogueiras. Mas semana que vem ainda teremos a última Lorelive. E depois só em outubro, que é o mês do horror, que volta com tudo aqui no canal As Lorelives. Mas eu também tenho o meu podcast para tudo, que tá em todas as plataformas, e o podcast Conselhos Ruins, que é pra você que quer me ajudar bastante sendo meu apoiador. Pra se tornar apoiador, apenas R$10 mensais, gente. Toda semana você recebe um podcast exclusivo, secreto e geralmente pesado e pra maiores de 18, tá bom? Vamos ser bem sincero aqui, tá? Enfim, tô produzindo muito conteúdo pra vocês. Um beijo no coração de todo mundo e é nessa que eu vou!